Saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu, professor Evandro Musi, irei agora dar continuidade ao estudo do artigo 5º da nossa Carta Magna, a Constituição Federal, a nossa norma soberana, a lei soberana. Vamos ver, então, o que vamos estudar aqui na aula de hoje. Vou colocar aqui no quadro para você acompanhar junto comigo. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, iniciar a aula falando do inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, que vai falar para nós sobre o direito à privacidade, o direito à preservação da honra. O inciso 10, ele determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Bom, meu amigo, todos temos direito a uma intimidade, a uma vida privada e a honra. Nós ficamos uma vida inteira construindo a imagem, a nossa imagem. Então nós temos o direito de zelar por ela. Dentro da nossa casa, dentro da nossa intimidade, dentro dos nossos círculos de amizade, nós temos ali situações que nós vamos expressar. Dentro da nossa casa é o local onde a gente chega para descansar, é o local onde a gente tem o direito de expressar como a gente bem quer. Afinal, no trabalho, será que você fala o que você bem entender? Sabe que não é bem. Mas dentro da nossa intimidade, dentro da nossa casa, dentro das nossas relações, sim. Então nós temos direito à intimidade. E a nossa intimidade, a nossa honra, a nossa vida privada, ela é inviolável. A nossa imagem é inviolável. As pessoas não podem ficar utilizando a nossa imagem. Quando, por exemplo, nós gravamos aqui, por exemplo, ou damos uma aula aqui para você, dentro do Qualis Concursos ou outro curso preparatório, nós temos a imagem do professor, sim, só que aí é feita uma cessão do seu direito de imagem. O professor cede a imagem dele para o curso, por quê? Porque a nossa imagem ela é inviolável. Certo? Então, nós fazemos a cessão da imagem, está atrelado ali também a cessão dos direitos autorais, que a gente vai estudar aqui dentro dos incisos do artigo 5º. Então, veja, é feita uma cessão de direitos autorais em conjunto com a sua imagem para que aquilo possa ser veiculado por um curso, por uma empresa, por alguém, e assim funciona no mundo, no Brasil pelo menos. A gente não pode ficar utilizando as obras das outras pessoas, as imagens das outras pessoas, sem uma autorização para isso, tá certo? É dada uma autorização para que isso possa ser realizado. Então, nós temos direito à intimidade. O que é intimidade? Está aqui, ó, as definições estão aqui para você. A intimidade são relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa. Suas relações familiares, suas relações de amizade. A vida privada são os demais relacionamentos humanos, inclusive os que envolvem relações não íntimas, como relações comerciais, relações de trabalho, mas que dizem respeito somente ao cidadão e aos demais diretamente envolvidos. Então, temos direito a ter essa relação dentro da nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, e tudo isso que dizer respeito só a nós e a essas pessoas diretamente envolvidas, essas situações são invioláveis. E caso alguém viole, temos direito a receber uma indenização por dano material, por um dano moral. Imagine uma pessoa que, por exemplo, tira fotos do professor Evandro Musi e veicula isso dentro de uma rede, por exemplo. Tem a autorização do professor. Olha, eu tenho o direito de receber uma indenização pela violação da minha imagem. Agora, é claro, você está aí, assistindo a aula do professor. Aí você dá um print aí na sua tela e coloca lá numa rede social que eu não vou falar o nome do Instagram. Eu vou lhe processar por isso? Claro que não, né, meu amigo? Claro que não. A não ser, claro, você coloque ali coisas ofensivas sobre o professor. Fala, esse cara é um merda, esse cara aí é um lixo. Aí você tá me ofendendo, né? Aí pode ser que eu fique um pouco chateado. Não digo nem que dessa maneira eu iria lhe processar, né? A gente na vida acaba estando um pouco aberto a certas situações, né? Mas veja, você vai lá dar um print e fala, assistindo aula aqui com o professor, aproveita e faz isso. Treina aí, coloca aí. Ajuda aí a propagar o ensinamento aqui do Qualis Concurso, do professor Evandro Musi, dá aí um print na tela, marca o professor Evandro Musi, coloca lá nas suas redes sociais. Não, eu lhe autorizo a fazer isso, meu amigo. Falando bem do professor, né? Dá uma moral aí pro tiozinho. Falar mal é fácil, né? Veja,
Mas, teoricamente, você não vai poder sair utilizando a imagem das pessoas. Como eu disse, nesse caso, tranquilo, sem problemas. É muito comum isso acontecer, os alunos fazem muito com a gente que é professor, e eu me sinto honrado. Eu me sinto mais do que honrado, eu jamais processaria alguém porque deu um print ali na imagem do professor, postou na sua rede, porque isso para mim é uma honra. É uma honra saber que você se orgulha, que você gosta de ter aulas comigo, que você está ali junto com o professor, isso para mim é um grande elogio. Então não seria motivo de processo, seria motivo de um muito obrigado. Conte sempre comigo aí, viu, meu amigo? Então é isso. Mas a imagem das pessoas, como regra, ela será inviolável. Tá bom? Então é isso que a Constituição Federal ela traz aqui para nós, havendo violação da intimidade, da vida privada, da honra, e a imagem das pessoas é assegurada aí uma indenização por dano material e por dano moral quando ocorrer essa violação. Quando nós falamos de pessoas públicas, artistas, políticos, meu amigo, aí essa situação é mais relativizada. E aí é bem comum. Os jornalistas veem lá o artista em tal lugar, ou com fulano de tal, tiram fotos e tudo mais e veiculam na imprensa. Por quê? Porque são pessoas políticas, são pessoas expostas, são pessoas famosas, são pessoas públicas. No caso das pessoas públicas, esse direito de imagem, esse direito à intimidade à vida privada, ele é mais relativizado. Porque a ideia é a seguinte: olha, você escolheu ser político, não escolheu? Você escolheu ser artista, escolheu ser famoso. Garanto que você não foi obrigado, né? Você escolheu isso. Então, o ônus e o bônus, né? O bônus e o ônus. Não adianta querer colher só o bônus. Você tem que colher o ônus também. Ao querer ser uma pessoa famosa, ao querer ser uma pessoa pública, você está exposto a esse tipo de coisa. Então não adianta você querer sair do processo, não adianta querer sair aí processar todo mundo, né? Só porque tirou uma foto sua no café, só porque tirou uma foto sua porque você estava com um namoradinho novo, né? Não adianta, porque muito provavelmente o judiciário não vai lhe conceder uma indenização nessas situações se você é uma pessoa pública, porque você optou por isso. É diferente de uma pessoa que não opta por ser uma pessoa pública, tá bom? Tranquilo até aqui, meu amigo? Deu para compreender? É isso que está aqui na explicação para você. Olha só. Tal princípio, porém, no que se refere à intimidade e à vida privada, deve ser relativizado quando se tratar das chamadas pessoas públicas, ou seja, pessoas que, devido ao seu ofício ou condição, estão sujeitas a uma exposição maior. Artistas, políticos e por aí em diante, tá bom? Domicílio, meu amigo, inviolabilidade do domicílio. Isso aqui é algo importantíssimo. E fique tranquilo, isso não cai em prova, isso chove em prova. Fica bem atento com esse inciso que a gente vai estudar aqui. Cai e cai muito, tá bom? E você que é meu aluno vai acertar uma questãozinha como essa, hein? Vamos lá? Vamos ver junto comigo aqui, olha só. Aqui a Constituição ela vai falar um pouquinho para nós, tá? Sobre a regra da inviolabilidade do domicílio. E o inciso 11 vai dizer que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Veja, aqui você já tem que entender algumas situações. Por quê? Por que a casa é asilo inviolável do indivíduo? Ora, meu amigo, né, na nossa casa é onde a gente vai muitas vezes exercer a nossa vida privada, onde a gente vai exercer a nossa intimidade. Então, é um local sagrado para nós. Né? Falando em termos do dia a dia, em termos coloquiais, praticamente isso, é um local sagrado. É um local onde a gente chega para descansar, para relaxar. Então, é o local da nossa intimidade. Por isso, ele é um local inviolável, como regra. Mas lembra que os direitos fundamentais, eles não são direitos absolutos. Eles podem e são restringidos. E nós temos aqui algumas hipóteses de restrição do direito fundamental de inviolabilidade do domicílio. Quando que o domicílio pode ser violado? Está aqui, olha só. O domicílio pode ser violado. A primeira hipótese é consentimento do morador. Então, se o morador consentir, a pessoa fala, tá bom, pode entrar. Tá? Inclusive, nós tivemos recentemente uma decisão aí do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, falando sobre essa questão do consentimento do morador.
Só que aqui estava atrelado à atividade policial. A atividade policial é uma atividade que intimamente está relacionada, sim, aos direitos fundamentais. Eles acabam, por muitas vezes, tendo que utilizar dessas exceções de relativização. E aí é muito comum que os policiais, eles adentram, né, é comum que eles adentrem nos domicílios das pessoas e nem sempre eles têm o mandado. Mas por quê? Porque são pelas causas justificáveis. Como a gente vai ver aqui as exceções, é um flagrante, ou ainda é o consentimento do morador. Só que o que acontece? É essa decisão que eu quero falar com você. O policial ele está exposto, né? E aí o que acontece? Não é só na carreira policial, em qualquer lugar. No seu trabalho tem gente que às vezes não trabalha direito, né? Eu acredito e prefiro pensar, e acredito que seja, que a maior parte aí dos policiais fazem um bom trabalho e não cometem ilegalidades. Mas às vezes um ou outro vai cometer. Assim como no seu trabalho também. Tem sempre um ou outro que acaba ali fazendo uma coisa errada. Então, não é porque é um policial, não, não é isso. Toda pessoa, em qualquer lugar, você vai encontrar situações assim. E não importa a remuneração, se ganhar pouco, médio ou muito, às vezes você vê esse tipo de transgressão acontecendo, né? Veja só. E aí o que acontece? Os policiais, eles, pelo fato de trabalharem muito ali com a repressão ao crime, a investigação ao crime, eles estão mais expostos a violar o domicílio e, consequentemente, estão mais expostos também a errarem. Às vezes por dolo, às vezes por culpa, às vezes nem por um nem por outro, né? Então veja que o que acontecia muito, né? Muito assim, não quer dizer que acontecia sempre, não é isso, mas tinha um grau de incidência grande que era a violação do domicílio por consentimento do morador. Então eles entravam no domicílio, encontravam ali drogas, encontravam armas, encontravam um flagrante que na verdade eles não estavam nem atrás daquele flagrante. Só que aí eles diziam o quê? O que fundamentou eles entrarem no domicílio? O consentimento do morador. O morador permitiu e eles entravam. E aí começou-se a ter muita discussão isso nos processos judiciais. Por quê? Porque muitas vezes o meliante, ele naquele momento, ele autorizou realmente. Ele disse, pode entrar. Só que aí eles encontraram aquilo e depois no processo ele vem dizer que não autorizou. Mas espera aí, lá atrás você disse que podia, agora está dizendo que não deixou, mas ele tinha deixado. Não foi erro do policial, ele agiu corretamente. Mas como é que fica essa situação? Imagina para o juiz decidir isso. Ele não tem nenhum elemento que possa fazer tender para um lado ou para o outro. Aí ele vai acreditar na fé pública do agente, é claro. Só que tinham situações também que sequer era questionado o consentimento do morador, eles iam lá e entravam no domicílio. Então veja que hoje o STJ ele deu uma decisão nesse sentido de que para violar o domicílio com consentimento do morador é indicado que o policial ele se resguarde. Então o ideal é que o quê? O ideal é que ele tenha uma autorização por escrito, assinada por testemunhas, porque dessa maneira ele vai se resguardar. E lá na frente o meliante dizer eu não autorizei, tá aqui, ó, você autorizou por escrito, tem testemunhas que presenciaram o seu consentimento. Então, não cabe a você vir fazer esse tipo de alegação aqui agora. Então, é para resguardar o policial, para resguardar o processo, e assim por diante, tá? Violação de domicílio por denúncia anônima, é possível? Não. A não ser que seja uma situação flagrancial que eles enxergaram flagrante ali. Não, não pode, tá? Não pode ser. Só porque teve uma denúncia anônima, não pode violar o domicílio. Ele vai ter que, se eles estiverem ali de campana, por exemplo, e ver uma situação de flagrante, aí já cai no flagrante, tá? Agora, só porque teve a denúncia anônima e não tem nenhum flagrante que eles viram ali acontecer ainda, aí não pode. Aí ele tem que ter uma ordem do juiz, isso também é entendimento do judiciário. Tá? Então, sobre o consentimento, tá vendo que tem bastante coisa para falar, né? Então, vamos voltar para o artigo, olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Primeira coisa, a casa aqui a gente tem que dar uma interpretação um pouco mais extensiva, tá? A casa não vai ser somente a residência, o domicílio, né? Aonde a pessoa mora, mas pode abarcar também alguns locais onde se exercem algumas profissões. Como, por exemplo, o médico, então o escritório dele ali, né? A clínica dele, o escritório de advocacia, a gente também vai entender como, dentro dessa expressão domicílio, não é todo tipo de estabelecimento comercial, tá? Por exemplo, sei lá, uma loja de eletrodomésticos ali que está aberto para qualquer um entrar. Ué,
Não, a gente não vai entender isso como domicílio, porque qualquer um pode ir lá e entrar, não precisa de consentimento, não é isso? Então, não é desta maneira que funciona, né? Não é dessa maneira que funciona. Então, aí você não vai precisar ter o consentimento, você vai pegar e entrar como qualquer cidadão ali. No caso aí, normalmente das clínicas médicas, no caso aí dos escritórios de advocacia, normalmente não fica totalmente aberto, né? Você vai ter ali uma entrada que você vai se identificar, que você vai passar antes de ser atendido ali pelo respectivo profissional. Então existe, você não chega já falando ali com o advogado, você não chega falando ali com o médico normalmente, né? Não é algo que fica totalmente aberto ao público, mas mesmo que esteja também, é abarcado aqui dentro do domicílio, tá bom? Então aí para violar vai seguir as regras de inviolabilidade do domicílio, não pode chegar lá simplesmente e sair revistando e tudo mais, não. Tem flagrante, ou tem uma ordem judicial, ou é uma situação para prestar socorro, enfim. Aí sem isso ele não vai poder violar, tá bom? Então tá vendo que a gente tem que interpretar com calma aqui. Então casa não é somente, né, o domicílio. Então não abarca somente a residência, mas qualquer local que constitua um recinto fechado ou de acesso controlado, como um escritório de advocacia, um consultório médico, um ateliê de um artista, uma vez que o que se busca proteger é a privacidade do indivíduo, tá? Além disso, então a casa é o asilo inviolável do indivíduo, como regra, a inviolabilidade do domicílio. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Já fizemos aí algumas considerações sobre o consentimento. E quais são as exceções, então, nas quais nós podemos violar o domicílio da pessoa? Daí, olha só, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, meu amigo, vamos lá. Flagrante delito. Flagrante delito é aquele crime que está sendo praticado naquele momento. Nós vimos a pessoa praticar ele ou temos elementos que nos faz supor que aquela pessoa realmente praticou aquele crime. Então imagina o seguinte, né? Normalmente quem faz o flagrante delito aí acaba sendo a carreira policial, né? A gente, como cidadão, até pode prender uma pessoa em flagrante, mas não faz muito sentido, né? Você vai lá, tá vendo que a pessoa tá armada, roubando a outra. Aí você vai chegar lá desarmado e fala, tá preso em flagrante. Aí você toma um tiro na cabeça, né? Então, é meio complicado isso daí. Então, normalmente fica ali meio que restrito às carreiras policiais, né? Mas veja, aí imagina, então vamos dar um exemplo com um policial, que é o que mais ocorre. Imagina que um policial militar, que é responsável aí pela polícia ostensiva, está fazendo uma ronda. E aí, são duas situações. Imagina a situação que ele viu a pessoa dar um tiro, desferir um projétil de arma de fogo na vítima, e aí ele saiu correndo. E ele viu essa situação. Então, quer dizer, é uma situação de flagrante. Ele viu acontecer e está ali em perseguição à pessoa, ou prendeu a pessoa. Quer uma outra hipótese? Imagina o seguinte: imagina que tem um corpo esfaqueado, acabou de ser esfaqueado, o sangue está escorrendo. Aí eles andam alguns metros para frente, vê uma pessoa com uma faca na mão, com a roupa toda suja de sangue. Também é uma situação de flagrante delito. Então é a flagrância do ato, é um crime que aconteceu ou pelas circunstâncias fáticas nos faz crer que aquela pessoa é o autor daquele crime. Então é uma situação de flagrante delito. Tá? Então, aí, nesse caso, o domicílio pode ser violado. Imagine o seguinte, imagine o seguinte. Imagine uma situação como essa, que o policial viu o meliante ali, vamos falar, o ladrão, dá um tiro na vítima, ele viu, e aí ele saiu correndo. Saiu correndo para não ser pego pela polícia. Viu o muro e falou, é aqui que eu vou me esconder. Pulou o muro. Pulou o muro para se esconder. Imagine como seria se esse policial militar não pudesse ir na busca desse bandido. Seria ridículo, né? Ele ia ficar lá batendo na porta do morador. Senhor, por gentileza. Senhor, saia para fora que tem um bandido no seu quintal. Senhor, saia na rua e corra o risco do senhor se tornar refém. Senhor, tá vendo, né? Não faz sentido. Então, veja, é uma situação de flagrante. Nessa hipótese, ele vai lá, pode pular o muro e vai atrás do bandido, tá certo? Por quê? É uma situação de flagrante delito. É uma situação de flagrante delito. Vamos lá, outra hipótese.
digamos que teve uma denúncia anônima de tráfico de drogas em determinado local. Peraí, pela denúncia anônima a gente não pode violar, né, professor? É isso aí. Só que aí o que acontece? Imagina que o policial civil está ali na investigação fazendo uma campana. E aí, de repente, ele nota que chega um carro e está esvaziando o carro, entrando para aquela casa cheio de drogas. Pode violar o domicílio? Pode. Por quê? Já não é mais com base só na denúncia anônima, mas sim com base no flagrante delito que ele viu, está vendo acontecer. Aí ele pode, pela situação do flagrante delito, pode ir lá violar o domicílio, dar a ordem de prisão, colher as provas e assim por diante. Tá certo? Fazer lá o flagrante e por aí vai. Compreenderam? Então essa é a primeira hipótese, que é a hipótese do flagrante delito. Só que além do flagrante delito, nós temos também a hipótese de desastre. Imagine o seguinte. Imagine que ocorre um desmoronamento. Uma casinha, atrás tinha um grande morro, choveu muito, o morro desabou em cima da casinha, tem pessoa soterrada lá de terra. Aí você é vizinho, você olha aquilo e fala, poxa vida, mas a pessoa, ela pode estar ali viva ainda, né? Aí você vai ficar batendo lá no portão. Fulano, eu posso aí te salvar? Ah, não tô ouvindo, hein? Ô fulano, fala que eu posso aí te salvar para salvar sua vida? Pessoa com a boca suja toda cheia de terra, não tem como falar. Veja, é uma situação inimaginável. Então, é permitida a violação do domicílio em caso de desastre. Você pode ir lá, você pode violar o domicílio, você pode entrar, pode tirar ali, é claro. Não é muito, né? Tem que tomar um cuidado como isso vai acontecer. Porque a depender, aí você pode colocar em risco a integridade física da pessoa, a depender da lesão ali que estiver acontecendo. Mas imagina que você chegou, né? Tá ouvindo a pessoa gritar ali, consegue tirar um pouco de terra para a pessoa respirar. Em algumas situações é melhor esperar os bombeiros, né? Porque eles possuem o conhecimento técnico necessário para salvar a vida da pessoa sem colocar em risco a integridade física dela. Só que às vezes não dá tempo de esperar, né? Às vezes a pessoa está soterrada ali de terra, faz pouco tempo. Pode ser que você ainda salve ela e ficar esperando os bombeiros pode ser que não tenha tempo hábil. Então, é um limite que tem que se tomar um pouco de cuidado com isso, né? Mas, enfim, aí para prestar o socorro, sim, né? Aliás, em caso de desastre, sim. E isso, o que eu estou falando, se assemelha à próxima hipótese, que é para prestar socorro. Imagine o seguinte, imagine que todo dia o seu vizinho vai na sua casa, sei lá, 8 horas da noite para você tomar uma cervejinha lá com ele. Nossa, o professor bebe todo dia? Esse gosta. Gosta do mezinho ali. E aí ele vai lá todo dia tomar uma cervejinha com você 8 horas da noite. E aí naquele dia ele não foi. Aí você fala, poxa vida, mas o que será que está acontecendo aí? O fulano não veio hoje, será que tá tudo bem? Aí você vai lá bater na casa dele. Aí você vai lá, a pessoa não responde, a pessoa não responde, a pessoa não responde. Aí você vê que tem uma pessoa deitada no chão com a mãozinha pedindo ajuda. Uma mãozinha pedindo ajuda. Aí você fala, poxa vida, parece que ela tá precisando de ajuda, né? Parece que eu preciso prestar socorro a ela. Aí você chega lá, a pessoa tá infartando, por exemplo. Você pode violar o domicílio honesto? Pode, pode. Pode, que é para prestar socorro. Não faria sentido você ficar lá, ei, fulano, posso entrar na sua casa? Não consegue nem falar, né? Então seria meio que inimaginável também, motivo pelo qual é permitida a violação do domicílio para prestar socorro também, tá? E aí nessa hipótese também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para você também, às vezes, a depender de como acontecer, pode ser que você coloque em risco a integridade física, pode ser que não. Pode ser que esperar os bombeiros chegarem para fazer uma massagem cardíaca, a pessoa perca a vida. E pode ser que você tenha que agir. E às vezes é melhor quebrar uma costela do que a pessoa perder a vida, né? Então, por isso que é importante que todos conheçam um pouquinho de primeiros socorros, né? Para salvar as vidas das pessoas, não só a sua, da sua família, mas de pessoas ali do seu seio familiar, do seu seio social também, né? Mas sempre respeitando determinados limites para também não colocar a integridade física ali da pessoa em risco. Bom, tranquilo até aqui? E a última hipótese que nós vamos estudar é a hipótese de violação do domicílio por determinação judicial. Então, o domicílio também pode ser violado quando um juiz permitir a violação daquele domicílio. Então, existe uma ordem judicial.
O juiz fala, pode violar o domicílio. Se você assiste noticiário, você vê que é comum aí, em operações policiais fazer a busca e apreensão. Então precisa colher provas para um processo, para uma investigação, o juiz emite lá um mandado de busca e apreensão. Aí vai lá a Polícia Civil, vai a Polícia Federal, né? Dependendo da matéria, um é um outro. Ou às vezes operação em conjunto, depende do que se trata. E aí eles vão lá e entram no domicílio da pessoa, violam o domicílio dela, pegam lá computadores, celulares e levam para a investigação. Então, se houver a ordem de um juiz, pode, seja por uma busca e apreensão, seja para cumprimento de um mandado de prisão. Então, se houver a autorização do juiz, aí pode. É a determinação judicial, determinação do Poder Judiciário, determinação do juiz. Só que, no caso de determinação judicial, a violação do domicílio só poderá ocorrer durante o dia. Guarde isso. Então, quando falamos de violação do domicílio por flagrante delito, prestar socorro, desastre ou consentimento do morador, não importa se é dia ou noite, madrugada, não importa. Agora, no caso de determinação judicial, a violação do domicílio só poderá ocorrer durante o dia. Professor, mas por quê? A ideia é a seguinte: o Poder Judiciário ele não tem por que esconder o que ele faz. Então ele não tem por que ficar escondendo o que ele faz. Os processos, na sua maior parte, eles são públicos. Tem exceções? Tem. Mas são públicos. O Poder Judiciário age às claras. Ele não tem por que esconder o que ele está fazendo. E à noite, é aquele ditado, né? Todo gato é pardo. Não é assim que dizem? Porque é mais difícil de enxergar, é mais difícil de você ter uma testemunha porque as pessoas estão dormindo, não é? Então, por isso, o Poder Judiciário não tem o que esconder. Então, ele vai agir durante o dia. Por quê? Porque é mais fácil de ter um vizinho acordado, é mais fácil de ter alguém vendo o que está acontecendo. O Poder Judiciário não tem o porquê esconder o que ele está fazendo. Então, por isso que, no caso de determinação judicial, será durante o dia. Se você começar a reparar nos noticiários, é bem comum quando há operações aí da Polícia Civil ou da Polícia Federal, normalmente eles já começam ali de manhãzinha quando o sol tá raiando. Então, na verdade, o policial acorda bem cedinho lá, de madrugada, acorda 4h e meia da manhã, vai pro local lá de reunião deles, faz a reunião deles normalmente quando está tudo escuro, acerta os detalhes, vão pro local onde tem que cumprir ali o mandado, e aí quando amanhece, muitas vezes eles até esperam amanhecer ali, porque ainda está escuro, esperam amanhecer, e aí quando amanhece eles vão lá e cumprem com o mandado, violam ali o domicílio. E às vezes tem vários domicílios para fazer em um dia só. Agora, é claro, imagina que é uma situação complexa. Eles tinha vários mandados para cumprir, e aí um mandado acabou sendo cumprido no início da tarde, só que era uma baita de uma mansão gigante que tinha que ver muitos e muitos cômodos. E aí começou durante o dia, mas não deu para terminar durante o dia. E aí, como é que faz, professor? Espera o próximo dia? Você acha que faz sentido isso? Aí você vai falar para a pessoa: ei, eu vim aqui procurando computadores, celulares e provas dos crimes. Só que, como a gente não conseguiu e anoiteceu, amanhã a gente vai voltar, hein? Então não some com nada, não, que amanhã a gente vai voltar. Você acha que isso ia funcionar? Claro que não ia funcionar. É claro, o ato começou durante o dia. E, eventualmente, ali, excepcionalmente, pode se estender durante a noite, justamente para que ocorra o término do ato. Não é o indicado, porque o judiciário vai agir durante o dia. Por isso que, normalmente, eles já começam aí, logo de manhãzinha, ao raiar do sol, eles já começam, que é para não ter esse tipo de problema. E se tem muitos locais para cumprir mandados, tem mais de uma equipe, normalmente, que é justamente para evitar problemas como esses. Até porque também a própria investigação pode ser prejudicada. Você invadiu um, aí o pessoal tá vendo, já vai avisar o outro, entendeu? Então, normalmente tem várias equipes que vão cumprir ali simultaneamente para evitar a perca de provas e assim por diante. Tá bom? Tranquilo? Guarde isso. Então, durante o dia é só no caso de determinação judicial. Flagrante delito, prestar socorro ou desastre ou consentimento do morador, não importa se é durante o dia, se é durante a noite. Agora, no caso de determinação judicial, uma determinação de um juiz, um membro do Poder Judiciário, aí, meu amigo, precisa ser durante o dia.
Tá certo? E aí, está aí o que eu já te disse, que a expressão domicílio abarca não somente a residência. Vamos dar uma lida rapidinho aqui, olha só. Como regra geral, vamos voltar para o artigo, né? Para fixar, olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Como regra geral, ninguém, nem mesmo a polícia, pode entrar no domicílio alheio sem permissão do proprietário. No entanto, existem aí algumas exceções. Caso de flagrante delito, o crime que está sendo praticado, caso de desastre, inundação, desabamento, explosão, para prestar socorro, por exemplo, alguém sofre um infarto, ou ainda por determinação judicial durante o dia, nesse caso, nunca à noite. A expressão domicílio abarca somente a residência, mas qualquer local que constitua um recinto fechado ou de acesso controlado, como um escritório de advocacia, um consultório médico, um ateliê, uma vez que o que se busca proteger é a privacidade do indivíduo. Bom, meu amigo e minha amiga, você viu que o assunto rende, a gente traz aqui para você decisões judiciais, traz um pouquinho de doutrina, explica para você a teoria. E por quê? Porque, meu amigo, não importa se sua prova vai ser fácil, mediana, difícil, eu vou ter trazido condições para você acertar aquela questão. Só que, é claro, você vai ter que estudar, vai ter que cumprir com a sua parte. Dá para aprofundar? Claro que dá. A gente poderia ficar aqui 4, 5 horas só falando de decisões judiciais. Só que aí ia perder um pouco o objetivo da aula, porque a gente tem mais temas para ver, você tem outras disciplinas para estudar, e eu não vou ficar trazendo conteúdo desnecessário. Não adianta eu trazer 100 mil horas de aula para você ver, se você não vai ter condição de assistir tudo aquilo, tá certo? Então a ideia é trazer a preparação na exata medida do que você precisa. Nem a menos, nem a mais. Mas o necessário para você acertar as questões. Então é isso, caso tenha ficado alguma dúvida, mande aqui para o professor Evandro Musa, eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Chega lá, conte comigo. Agora eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Até mais!